Alô pessoal, excelente semana, estamos iniciando mais um podcast da SIC. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui nas redes sociais da entidade. E queremos agradecer, claro, os nossos patrocinadores, o Grupo H2O com a gente, Cicobi Credial, SGBR Sistemas, Unimed, agora com o Hospital da Unimed, Guarda Marcas e Patentes e Concórdia Saneamento, os nossos patrocinadores. Seja você também um parceiro aqui do nosso podcast. Jean Carlos Benincá, Grupo H2O, obrigado pela sua presença com a gente aqui, Jean. Obrigado, Paulo, e obrigado aí também a todos os ouvintes, né? E também a oportunidade, parabenizado pelo espaço criado. Muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos conhecer um pouquinho do Grupo H2O. A gente vê que o grupo, né, vem com muita força, né, e atua em diversas frentes. Como é que surgiu esse grupo, Jean? E qual é a área de atuação do Grupo H2O? Então vamos lá, do início, meados de 2008, né, pelos corredores da Embrapa, aí, nos encontramos, né, eu, meu sócio hoje, o Gustavo Plieski, né, e mais outros colegas que não estão mais conosco, enfim, e decidimos então começar uma empresa de licenciamento ambiental, que virou, era H2O Ambiental. Certo. 2 anos depois, acabamos iniciando a parte de incorporação de loteamentos, imóveis, né? E mais um ano, 2 depois, a parte de energia, com uma coparticipação da parte ambiental em projetos de CGHs e PCHs, né? Então são 3 segmentos? São 3 segmentos hoje. Então, hoje o Grupo H2O é meio ambiente, parte ambiental, claro, imóveis, né, loteamentos e energia, né, onde a gente atua em projetos de usinas hidrelétricas e alguma coisa de solar aí tentando. É um grupo que está em constante expansão, se percebe isso, né? Cabe citar também que a gente tem um escritório aqui, né? Certo. Joaçaba, todos com as mesmas atividades. Ah, perfeito. Joaçaba já com projetos de energia incubado quase com totalidade de sociedade nossa. E Florianópolis, aliás, Palhoça, com incorporação imobiliária. São 3 unidades hoje. São setores que de alguma forma têm um entrelace aí, né, Jean? O entrelace maior é a engenharia, gestão de processos e projetos em si, né? E uma cooperação entre eles, entre áreas, né? E que um dá subsídio ao outro, né? Mas que hoje já quase caminha de forma separada pela dinâmica que os mercados estão exigindo, né? E a profissionalização. Perfeito. A questão ambiental ela é imprescindível, né? As exigências são muito grandes e é preciso ter esses pareceres técnicos, né? Essa observação técnica, justamente para que as pessoas tenham mais agilidade em seus processos de liberação de licenças, enfim. Eu expando isso a todas as áreas que envolvam a engenharia, porque talvez não é um traço muito da nossa educação, essa questão do planejamento, mas qualquer uma das áreas que eu citei aqui, necessariamente, eu sempre, em particular, então, respondendo à pergunta, o licenciamento ambiental é um gargalo muito gigante. Gigante, né? O redondel de leis é muito amplo, então qualquer empreendedor, eu não sei se 1 ano é suficiente de antecipação. Que coisa, né, na maioria de empreendimentos, que eu digo, né, talvez empreendimentos mais simplificados, são de forma mais pequena, são simples mesmo de fazer, né? Mas quando você começa a tomar um tamanho de médio para grande, aí eu acho que 1 ano já chega a ser irrisório para que você consiga estabelecer um fluxo de atingir sua data de lançamento ou obter as licenças para, enfim, a implantação. Abrindo um parêntese nesse aspecto, essa lei agora aprovada pela Câmara de Vereadores para municipalizar serviços de impacto local, de alguma forma pode dar mais agilidade a alguns procedimentos nessa área? Eu tinha anotado para citar e parabenizar a gestão municipal agora, enfim, acho que o executivo que fez o encaminhamento, né, o prefeito Mazzucchi, o vice-fere, estive presente ali na apresentação na Câmara de Vereadores semana passada, se me falha a memória, né, e o case que, eu não me lembro a pessoa da Malco que apresentou, nós tínhamos aí hoje licenças de 1 ano, 1 ano e meio, em São Miguel do Oeste, sendo feito em 48 dias, se não me falha a memória, o que nos traz um ganho jamais visto, né? Então, claro que tem um ponto de maturação, compreensão dos técnicos, né? Acho que a primeira gerência vai fazer rodar isso, mas traz a criança para perto. Eu entendo que vai ser muito bom para toda a Malc.
Até porque muitas vezes essa demora, né, na liberação de um licenciamento, né, causa um prejuízo muito grande e até mesmo em alguns momentos dificulta, é um obstáculo ao desenvolvimento local, né? Eu atribuo de forma equilibrada algumas diretrizes que têm que ser convencionadas, que existem muitos profissionais também que não fazem o trabalho talvez mais adequado, e um protocolo não basta, é a qualidade que basta. O IMA em si, ele recebe muitos pedidos de diversos órgãos, como o Ministério Público, que atravanca o tempo, né? Existe todo um trabalho, então nós que trabalhamos com a Câmara, a gente tem compreensão de entender esse cenário. O empresário daqui a pouco pensa, eu vou começar a licença, mas o IMA é de todos. Então tem bastante coisa sendo solicitada a ele, então tem que ter um pouco de entendimento maior. Agora, você também é diretor de prestação de serviços, né, da SIC, e a entidade vinha também já há muito tempo, estava na pauta da entidade esse assunto que é agilidade, celeridade nas licenças ambientais, né? Eu me recordo ainda na gestão do presidente, do Márcio Zanata, onde quando o gerente era o Maico Sete, terem tabulado dados onde o IMA, por isso que a gente tem que ter cuidado de dizer o IMA, às vezes é um problema, que eu acho que, se não me falha a memória, chegava a 45% do tempo de retrabalhos para responder ofícios de Ministério Público, Polícia Ambiental, acho alguma coisa assim na época, então você vê que tem uma complexidade, sobrava metade do tempo à sociedade pelo órgão, né? E se me permite aí o gancho que faz da entidade aí, né? Enfim, da diretoria que eu represento e que a gente percorre por várias diretorias assim, né? A gestão 2024, 2026 do presidente Claudio Miro e do vice do Canesso teve uma estruturação muito interessante, né? E que foi muito positivo, que pós-processo das eleições de 2024 foi apresentado todas as bandeiras entregues para o Legislativo concordiense, né? Dentro dessas bandeiras, eu vou citar apenas duas para ser mais simples. Nós tivemos acessibilidade resolvida em tempo recorde, né? Parabéns ao executivo aí municipal, né? E também trago uma questão que está em andamento e que me parece crucial, né? Porque faz parte da bandeira que está sob um cuidado aí do Paulo Simeone, a construção aí de 2.000 casas, né? Pela falta de disponibilidade de residências, né, e terrenos como um todo, em Concórdia, para que as nossas empresas, né, enfim, o empresário como um todo tenha pessoas com condições de vir trabalhar, né, que não seja uma disputa. Um empregado tira, né, uma empresa tira um funcionário, um colaborador do outro, né? E nisso aí eu gostaria de citar uma coisa muito interessante que a gente veio a descobrir na lei municipal, que na nossa avaliação hoje, eu até trouxe um parecer aqui, né, claro que não vamos mostrar, mas tem um parecer com o artigo 37 da lei do Plano Diretor 2022, que além da 6766, que é a lei dos loteamentos, que nós temos que dar 8% de área pública, as áreas de interesse social em Concórdia, você tem que dar mais 5% para a finalidade também. Mas o que acontece? Um loteamento de alto padrão, médio padrão, ele é exigido menos áreas públicas do que um próprio loteamento de interesse social, o que vai em desencontro à nossa bandeira. Sem dúvida. Né? Ainda não avaliadas as questões da verticalização, que impactam também nessa necessidade de moradia que eu desconheço, né? Mas então eu trago, né, essas questões aqui, e que é uma demanda da SIC, né, a reaver e reabrir a questão do plano diretor de Concórdia, visto que não atende à necessidade do nosso povo minimamente. Ok? Não adianta um plano diretor bonito se o nosso povo está passando sede de moradia, pagando caro aluguel. Temos que repensar nisso, né? E também ressalto questões que não cabem na nossa realidade econômica. Eu trouxe um projeto aqui de Palhoça, por exemplo. Palhoça, você tem terrenos de 200 metros, com índices reduzidos de exigências, como quadras, ruas, né? A fim de dar
condições dos terrenos terem um preço, a parcela da sociedade que está iniciando a vida, enfim, quer ter sua primeira residência, diferente do plano diretor de hoje, que é leonino nas questões financeiras para a grande maioria da nossa população. Essa, sem dúvida, é mais uma pauta que a SIC vai defender, já está defendendo, né? Já está defendendo. Que é a alteração no plano diretor. São duas pautas, né? A alteração do plano diretor, né? Que eu acho que fica bem na linha da SIC, que seria adequar as leis para que o mercado supra isso. E, claro, uma intervenção através de programas sociais, com construções de casas, enfim, para uma parcela da sociedade que talvez enfrente mais dificuldade. E é realmente uma grande necessidade, né? Há tempos, né, o setor empresarial solicita isso, né? Que tenhamos um programa voltado ao atendimento a essas famílias de trabalhadores que vêm de fora e que precisam de residências, né? A valores mais compatíveis com a faixa salarial. Vamos pensar num dado mínimo, supondo que o Cine tenha 500 vagas disponíveis hoje. Certo. A SIC, se não me falha a memória, tem 600 e poucos associados. Sim. Se cada associado decidir contratar 2 pessoas, 500 que tá vaga no Cine, mais 1.200, está faltando 1.700 pessoas. Não tem para demanda, não tem residência. Sim. E ticket de aluguel barato para pessoas virem trabalhar nas nossas empresas hoje, que dirá com crescimento. É verdade. E assim, extrapolando o prazo, né? Porque falando em planejamento, nós falamos da parte ambiental. Se tu pensar que, mesmo que ter o plano diretor até na metade do mês 6, que tem determinadas dificuldades, porque existem os pleitos tem os trâmites jurídicos a seguir, obviamente, até que isso se mude, o mercado se organize, se aprove, nós precisaremos minimamente de 5 anos para a primeira casa dessa mudança poder ser construída, entre 4 e 5 anos. Você veja como o nosso delay, realmente muito o nosso grande, atraso de mercado em relação a suprir demanda de empregos para nossas empresas, o que a lei está causando. Eu não estou dizendo que alguém fez de propósito, as coisas acontecem, a gente está aqui para resolver problema e não contextualizar culpados. Mas minimamente hoje, através de loteamentos hoje, se fosse ajustar a lei para dar condições econômicas do nosso povo ter condições de comprar um terreno mais barato, diga-se em proporções das classes, enfim, ao estudo que deva ser feito, a primeira casa em menos de 4, 5 anos não sai. Que coisa, olha só que dado interessante, né? E preocupante. É por isso que às vezes as cidades ficam retidas o crescimento, porque a lei não dá condições do mercado trabalhar. Isso vira os gargalos, né? E por isso que é uma das 2 bandeiras, né? Casas e plano diretor, que é assim que tem hoje. Muito bem, estamos conversando com o Jean Carlos Benincá, que é sócio proprietário do Grupo H2O. Nós falamos sobre o Grupo H2O, comentamos aqui sobre essa parte de assessoria ambiental e a parte de loteamentos também, né? É um setor que o grupo tem trabalhado com muita ênfase nos últimos anos, né, Jean? Hoje eu acho que até representa, enfim, né, 80% da nossa força, 80%, da nossa força de trabalho. Aí, né, claro que a gente, por estar com bastante demandas fora daqui, Concórdia já não fica mais sendo o foco por uma necessidade de sobrevivência, mas é uma cidade com um mercado muito bom, e a gente faz um trabalho primoroso, né? A gente tem uma equipe hoje muito bem formada, a gente tem uma estrutura para dar suporte em 98% de todas as áreas que são necessárias ter entendimento ou um conhecido para resolução das áreas dos conflitos na área de imóveis, né? Bom, em relação à parte de energia, Jean, como é que vocês estão trabalhando essa questão? Energia solar, né? A gente trabalha com... tem alguma coisa em estudo solar, mas a nossa matriz é matriz hídrica. Hídrica, perfeito. PCH e CGH. Claro. É um mercado que não se aplica à nossa região, porque hoje o nosso mercado em Concórdia é zero, né? Porque teria que ter muito de rio, né? Para poder fazer as usinas, né? Então, hoje mas a região tem muitas iniciativas voltadas a PCH, CGH, né? Assim, sem entrar em delongas menores, mas a gente atua em parceria com outras empresas, né? Porque o escopo é muito grande,
né, para tu executar esses projetos, o tempo é grande também, né? Então a gente tem parcerias e a gente tem projetos espalhados aí por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aí, nossas atuações hoje. E como é que tem sido esse mercado atualmente? Como é que você avalia o mercado hídrico, né, para geração de energia? Uma montanha-russa. Eu já ouvi falar de lei, de mercado, de obra, de custo. Também tem uma complexidade muito grande em termos de questões ambientais, né? Bastante. Aí tem bastante, apesar de ter uma determinada prerrogativa de interesse nacional, a geração da energia, o compliance, né, ambiental é muito forte, né? E, enfim, não sei se é um excesso ou não, até acho que entendo que às vezes até seja demais, mas é o que a gente tem para seguir hoje. Muito bem, o Grupo H2O, qual é a estrutura que vocês têm hoje? Concórdia, Joaçaba, como é que está a estrutura de vocês em termos de colaboradores, de equipe? Então, Paulo, a gente tem quase 20 colaboradores hoje aí, né, direto, e eu acho que um pouco mais de 50 prestadores de serviços terceirizados, né? Todos os nossos projetos, eles são de determinada amplitude, né, onde você vai precisar de 2, 3 profissionais para fazer a equipe multidisciplinar, podendo chegar a 10, 12, 15, dependendo do tamanho do estudo, né? Então é uma ramificação grande, né? Concórdia e Joaçaba, desenvolvemos as 3 áreas, meio ambiente, imóveis, né, e energia, e no litoral, né, em Palhoça, somente a parte de imóveis. Imóveis em Palhoça? Em Palhoça, loteamentos, né? Loteamentos. E em Concórdia, hoje, vocês estão com quantos empreendimentos imobiliários em andamento, em comercialização? A gente acabou de entregar, final de 2023, o Jardim São Cristóvão, com 450 lotes, né? A gente entregou o loteamento Merlo. Merlo 2, né? Merlo 2, né? O residencial Merlo 2 agora fazem talvez recente. uns 10 meses aí, né? Já pronto para construir, né? Tem mais alguns projetos ainda, mas enfrentando barreiras da área ambiental, por sinal, que somos especialistas para poder superar, né? Enfim, temos alguns aí para sair. Temos, não posso falar, mas tem 2 lançamentos planejados, né? Aí, enfim, que eu preciso aguardar ter... Não vou insistir, então. A certeza. Aguarda para divulgar na hora certa. Senão é crime contra a 6766. Claro. Para finalizar, né, você é um especialista na área de meio ambiente e a gente sabe, eu quero fazer uma pergunta até como empresário, como especialista na área e também como diretor da SIC. Concórdia tem um outro problema grave, que são os alagamentos, né, Jean? E aí também me parece que é mais uma complexidade gigantesca mitigar os efeitos dos alagamentos e resolver, talvez a gente não consiga vislumbrar uma solução a curto ou médio prazo para isso. Juntamente com o legislativo, eu acho que e a SIC também, a SIC faz parte da comissão, né, enfim, do assunto. Fiz uma indicação, inclusive, para o Jeep Club participar dessa comissão, porque o Jeep Club é um efetivo em caso de problemas que com certeza tem grande capacidade de apoio, né, no resgate, no salvamento, né, enfim, todas as pessoas possuem veículos e até treinamento para isso. E como qualquer grande parte do mundo, as cidades se desenvolveram em uma forma cuja qual não consegue mais ser compatível com o comportamento da natureza e das intempéries climáticas, né? Não podemos achar um culpado para isso e até não vai mudar. Mas eu creio que agora aí, nessa nova condição de análise, buscando profissionais que já resolveram esse problema, porque a minha visão é que algum lugar, que eu já sei, por exemplo, como Maringá, que tinha esses problemas, se não me falha a memória no planejamento deles, existem profissionais que já detêm soluções, né, e que, enfim, devem ser adequadas à nossa realidade de relevo, de sociedade, de pessoas. Uma solução que cabe numa região, talvez não se adapte a outra região, se aplica a outra região. Isso aí. E como não é do dia para a noite que você vai levantar os valores,
nortear as soluções através de um bom projeto para o desenvolvimento de um cronograma cujos projetos vão dar subsídio para o nosso executivo e legislativo pleitear as verbas para que estas obras aconteçam. Por isso é importante o desenvolvimento de projetos e pessoas que possam dar o suporte de engenharia e de expertise. Nós não precisamos aprender nada, vamos copiar, colar, melhorar e botar para frente. É para que isso chegue ao legislativo executivo, né, e a nível de projeto para pleitear em Brasília ou no governo estadual, né, as verbas necessárias para resolver esse problema. Jean, obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar do Grupo H2O, para falar da SIC, né, o seu cargo de diretor, a sua função de diretor de prestação de serviços. Obrigado. Em outras oportunidades voltaremos a abordar outros temas relevantes aqui para o nosso desenvolvimento. Obrigado pela sua presença. Paulo, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelo desenvolvimento do trabalho, parabéns à SIC aí, parabéns ao executivo aí que está começando, parabéns ao legislativo aí que está formando comissões, está fazendo um trabalho diferenciado aí, e que esse espaço seja de oportunidade para a gente melhorar as ideias, trazer mais oportunidades para a Concórdia. Afinal, como eu quero deixar uma mensagem aqui para todos, não adianta falarmos de Brasília, não adianta discutirmos de Brasília, apesar de precisar de Brasília, do governo estadual. O que está a nosso alcance, Paulo, é mudar Concórdia. Isso é o começo. Então fica essa mensagem para todos aí. Vamos começar por nós, Vamos começar por nós. Vamos fazer o dever de casa. Que nós temos muita gente boa para fazer excelentes trabalhos aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Quero agradecer aqui ao Grupo H2O, agradecer pela confiança também, ao Jean, ao Gustavo, toda a equipe, obrigado pela confiança. Cicobi Credialc, SGBR, Unimed, Guarda, Marcas e Patentes, Concórdia Saneamento. Uma boa semana e até a próxima.